Quem erra na análise, erra na ação política. E para enfrentar esse tema, que é uma provocação e um convite a uma reflexão, nós queremos chamar o nosso conferencista principal da noite de hoje, que vai fazer a conferência de abertura, o professor Alfredo Saad Filho. Seja bem-vindo. Antes de passar a palavra, fazer a apresentação do Alfredo, eu queria, ao longo, a gente vai agradecendo as várias entidades e movimentos que participaram. Queria fazer um agradecimento especial, foi citado aqui, Júlio Chucuru, uma salva de palmas ao representante dos povos indígenas, a PIB, Associação dos Povos Indígenas. Ô Júlio, divida a mesa com a gente, aqui na conferência do professor Alfredo Saad. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho, porque você não pôde saudar na mesa anterior. E acho importante, como foi citado pela Érica Bocai, não se pode falar, especialmente no caso brasileiro, que é o que vai nos brindar o professor Alfredo Saad, que é uma análise mais qualificada sobre o neoliberalismo na atual conjuntura. No caso brasileiro, a gente não pode deixar de fazer uma referência sobre o papel da renda fundiária, o papel da terra. Né? É histórico no Brasil como a terra joga um papel fundamental. E hoje, o alvo principal do conflito, da luta de classes na questão fundiária, sem menosprezar, e aqui eu já dou agradecimento ao José Parente, que representa a ABRA aqui nesse momento, a Associação Brasileira de Reforma Agrária dos Camponeses, uma salva de palmas da ABRA. José Parente faz parte da comissão organizadora, mas a gente não pode deixar de destacar o papel dos indígenas, dos povos indígenas, na resistência ao avanço do capital nas terras dos povos tradicionais, dos povos originários. Então, a presença do Júnior Chucuru na mesa é uma presença marcante para a gente não deixar, né, essa questão sair do ar na discussão. Então, eu vou rapidamente falar com nossos convidados de honra dessa noite, para fazer a conferência de abertura. O professor Alfredo Saad Filho é formado em Economia pela Universidade de Brasília. Ele, portanto, vivenciou aqui o período da ditadura, né, do autoritarismo na UNB, enquanto estudante. Tem uma história de vida de resistência também política àquele momento político. Ele trabalhou em universidades e instituições de pesquisa com sede no Brasil, no Canadá, Japão, Moçambique, Suíça e Reino Unido, e foi um oficial sênior de assuntos econômicos na Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Seus interesses de pesquisa incluem economia política do desenvolvimento, política industrial, neoliberalismo, políticas econômicas, alternativas, desenvolvimento político e econômico na América Latina, inflação e estabilização e a teoria do valor do trabalho e suas aplicações. Eu não vou mais, não gosto, inclusive, que fique tomando tempo no seu currículo, que é vasto, não vou tomar mais esse tempo nesse sentido, mas eu não posso deixar de anunciar que ele vai estar conosco no relançamento do livro que já é conhecido, mas para o público do Quintas Urbanas, entre outras publicações, com destaque a sua última publicação, se não estou enganado, né? O Valor de Marx, né? E
também tem um outro livro bastante conhecido, Brasil, Neoliberalismo versus Democracia, em coautoria com Lécio Moraes. Então, com a palavra, Alfredo Saad Filho. Muito obrigado. Obrigado, Pérez. Muito obrigado ao MD por essa oportunidade, por esse organizador fantástico de uma iniciativa maravilhosa como é o Quintas Urbanas. E para mim é um prazer enorme vir ao MD, é a minha universidade, sempre foi e sempre vai ser. Eu vou fazer um argumento em torno de duas crises do neoliberalismo, a crise econômica e a crise política do neoliberalismo. Vou tratar da questão do autoritarismo em geral, a nível global e a nível da América Latina e do Brasil, e em seguida algumas palavras sobre resistência popular. São três partes: contexto global, América Latina e um posicionamento sobre a questão do Brasil. No plano global, a gente tem passado já 40 anos de neoliberalismo e de financiarização crescentes. Eles se configuram como a fase atual, o modo de existência atual do capitalismo, um modo de existência que trouxe taxas declinantes de investimento e de crescimento do produto, uma volatilidade cada vez maior da economia e uma desintegração do setor social, das coletividades sociais, tanto a nível nacional, nos vários países, quanto a nível global. Centrado, essas mudanças centradas nos países de economia capitalista avançada da OECD, mas na economia mundial como um todo. E isso é surpreendente, essa perda de performance no período neoliberal é surpreendente, porque esse período se associou com a entrega de condições absolutamente favoráveis para o processo de acumulação de capital. Tudo o que o capital quis, ele conseguiu durante os 40 anos de neoliberalismo. O Ocidente conseguiu vencer a Guerra Fria. Os movimentos nacionalistas, a maior parte dos movimentos nacionalistas e governos nacionalistas do Sul entrou no colapso. Comércio internacional, finanças, capital, movimentos de capital foram liberalizados ao redor do mundo. Os estados oferecem um apoio sem precedentes à acumulação de capital. Tributação diminui, transferências e os serviços sociais, o estado de bem-estar social, declinaram ou foram restritos na maior parte dos países. As fontes tradicionais de resistência política, os partidos de esquerda, os sindicatos, os movimentos camponeses, os movimentos sociais de uma maneira geral, declinaram de uma maneira extraordinária nesses últimos 40 anos ao redor do mundo. E ideologicamente se atingiu uma hegemonia quase sem precedentes, de uma forma bastante agressiva de capitalismo neoliberal. E entrega-se todas as condições que o capitalismo queria ter. E qual é a resposta? O declínio da acumulação, a volatilidade, depois de 2007, a crise econômica, a calamidade econômica sem precedentes desde 1929, seguida pela recuperação econômica mais lenta e mais regressiva em termos distributivos que se tem notícia. Eu chamo isso de paradoxo econômico do neoliberalismo. Você entrega condições absolutamente favoráveis para a acumulação, e o neoliberalismo não tem capacidade de capitalizar essas condições de acumulação. Por quê? E por que ele gera e perpetua uma crise econômica como a gente tem vivido durante a última década? Vamos olhar historicamente. Historicamente, o neoliberalismo tem passado por três períodos, divididos mais ou menos pelos anos 90 e pela crise global que começou em 2007. O primeiro período histórico do neoliberalismo é um período de transição, período de choque, uma promoção agressiva do capital privado sem nenhuma consideração pelas consequências. Uma intervenção de capital privado, um giro de poder rumo ao capital privado, que precisou de um poder do Estado extremamente forte, precisou de Estados fortes
para conter o trabalho, para promover a integração transnacional do capital doméstico e das finanças, para colocar em funcionamento uma estrutura institucional nova associada com o neoliberalismo. Pense, então, os golpes militares no Chile, na Argentina, no Uruguai nos anos 70, pense no thatcherismo no Reino Unido, no reaganismo nos Estados Unidos e os seus filhotes nas economias avançadas. Pense nas políticas de ajuste estrutural na América Latina e na África, depois da crise da dívida internacional no começo dos anos 80. Pense nas transições para o capitalismo na Europa Oriental durante os anos 90. Uma fase histórica de transição ao neoliberalismo, então, que se encerra a nível global com a crise asiática do final dos anos 90. Esse período histórico é seguido por uma fase de neoliberalismo maduro, um neoliberalismo da terceira via, onde se consolida a institucionalidade neoliberal e se tenta conter as disfuncionalidades que foram impostas na primeira fase, na fase de transição. Um período, então, de expansão da hegemonia do setor financeiro na reprodução econômica e social, um período de gerenciamento estatal das novas modalidades de integração internacional, um período de rolagem de novas políticas sociais tipicamente neoliberais para conter a privação que foi criada durante o período de transição e para formar subjetividades neoliberais que hoje em dia se tornaram hegemônicas ao redor do mundo. E depois da crise de 2007, um terceiro período do neoliberalismo que é caracterizado por uma perda de legitimidade. Perda de legitimidade pela percepção de que o neoliberalismo estava associado, antes da crise, com uma deterioro acentuada da distribuição de renda ao redor do mundo. Por quê? Por que devia ser assim? E depois da crise, a percepção de que a liberdade do setor financeiro, a financiarização das economias e a concessão de todos os direitos ao capital levou a uma crise absolutamente gigantesca que o próprio capital não consegue resolver. A percepção de que o neoliberalismo se associou com padrões de emprego, criação de padrões de emprego que são absolutamente indesejáveis. Quem quer ser motorista de Uber? Quem quer dirigir ou andar de bicicleta entregando pizza? Esses são os padrões de emprego que se criaram durante o período neoliberal, em substituição a padrões de emprego muito mais estáveis, mais bem remunerados, que existiam antes, que eram os padrões típicos do período desenvolvimentista e padrões típicos do período keynesiano anterior, e que foram, em larga medida, abolidos, ou pelo menos contidos. E a percepção de que o neoliberalismo não foi capaz de gerar acumulação estável ao redor do mundo. Se a gente olha para o neoliberalismo de um ponto de vista político, é distinto mais uma vez. A gente verificou o período de transição, ou momentos de transição para o neoliberalismo de formas distintas ao redor do mundo. Transições constitucionais, particularmente nos países de economia avançada, transição ao neoliberalismo através de ditaduras terroristas, por exemplo, na América Latina ou em uma série de países da África subsaariana, transições ao neoliberalismo em conjunto com transições à democracia no Brasil, ou na África do Sul, ou na Coreia do Sul, ou através da Europa Oriental. Mas por uma rota ou por outra, nos anos 90 se consolidou uma forma típica política de neoliberalismo ao redor do mundo, uma forma democrática de neoliberalismo, democracia como forma política típica da economia neoliberal, mas uma democracia limitada, uma democracia caracteristicamente neoliberal, uma democracia limitada por ser circunscrita, uma democracia com um aparato institucional desenhado, projetado, planejado para isolar o campo econômico da influência da maioria. Uma democracia onde a institucionalidade não permite que o processo político invada as decisões econômicas. Então você tem Ministério da Fazenda, Ministério das Finanças, dominados por policymakers neoliberais. Você tem bancos centrais supostamente independentes, mas independentes de influências outras, completamente capturados pelo setor financeiro e com um mandato legal de atingir metas de inflação que favorecem, bastante baixo, metas de inflação baixa, que favorecem acima de tudo o setor financeiro e com a obrigação de resgatar instituições financeiras em dificuldade. Departamentos do Tesouro limitados por leis de déficit fiscal ou leis de responsabilidade fiscal, exceto quando se torna necessário proporcionar recursos ilimitados ao setor financeiro para salvar instituições em crise. Regime de flutuação cambial que restringe a autonomia política dos governos e obriga os governos a seguirem
os ditados dos operadores do mercado financeiro. Companhias de serviços públicos privatizadas e que são compradas por hedge funds transnacionais. E agências reguladoras, supostamente independentes, mas que, na verdade, são reguladas pelas indústrias que elas mesmas deveriam estar regulando. Essas estruturas institucionais trancaram o neoliberalismo e tornaram praticamente impossível se reverter essa fase do capitalismo. Tornaram ela extremamente rígida institucionalmente. Tornaram rígido também o espaço político. Reduziram em grande medida os espaços políticos disponíveis em países nominalmente democráticos. Reduziram de uma maneira acentuada na democracia o espaço para a oposição legítima. A política normal, durante aquele período de institucionalidade neoliberal, se tornou a concorrência, foi reduzida a concorrência entre facções ligeiramente distintas de partidos neoliberais no mercado, operando no mercado político altamente regulado e limitado tanto pela legislação quanto pela grande imprensa, cada vez mais radicalizada pela direita. Essa é uma limitação da democracia neoliberal. Outra limitação que ela sofreu foi uma consequência ainda maior. Porque as reformas econômicas neoliberais, elas se associaram com a reestruturação econômica e que se associaram com a internacionalização dos sistemas produtivos, internacionalização da produção, dos processos de trabalho, das tecnologias, dos insumos, dos produtos, com implicações para os padrões de emprego, padrões de consumo e para as formas de reprodução social e de vida comunitária, que criaram camadas muito grandes de perdedores econômicos, eu chamo de perdedores econômicos do neoliberalismo. Milhões de empregos foram eliminados, particularmente nas economias avançadas. Profissões inteiras desapareceram ou foram exportadas para países mais baratos. Ao redor do mundo, as oportunidades de emprego no setor público deterioraram bastante por causa de privatizações ou porque o tamanho do Estado foi reduzido em uma medida bastante significativa. A estabilidade no emprego declinou, as condições de trabalho e de remuneração tenderam a declinar também. Houveram perdas paralelas dos trabalhadores do setor informal que perderam o canal possível que tinham antes de entrada no setor formal de trabalho, porque o setor formal se contraiu e se tornou precário também. Mesmo sendo formal, se tornou um setor cada vez mais de emprego precário. Essas pressões tiveram implicações para a classe média também. A classe média ao redor do mundo se tornou cada vez mais endividada, mais empobrecida, mais ansiosa, se sentindo cada vez mais vulnerável, com os empresários também, particularmente os pequenos e médios empresários. E isso veio a trazer, esse processo de insegurança econômica e social veio a trazer bastante turbulência política. Eu vou voltar nesse ponto. Agora, esses perdedores, durante a democracia neoliberal, eles passaram a perceber a disfuncionalidade do neoliberalismo através de uma lente bastante específica, através do âmbito da corrupção. A corrupção de elites pouco mal especificadas, que receberam privilégios indevidos e que concediam, em outra medida, privilégios indevidos também para os pobres, privilégios indevidos para as minorias, privilégios indevidos para os estrangeiros, para países estrangeiros também. Então, no neoliberalismo atual, os perdedores são levados a entender as suas decepções, os seus medos, as suas esperanças através de um conflito ético entre aqueles que pertencem ao grupo e aos que não pertencem ao grupo e que são parasitas. São tendências exclusionárias e de divisão social que foram intensificadas pela austeridade fiscal que foi imposta depois da grande crise financeira de 2007, que foram intensificadas pela desaceleração do crescimento econômico, que foram intensificadas pela percepção das desigualdades que foram impostas pelo neoliberalismo. Isso aí gera um paradoxo político. Eu tinha mencionado o paradoxo econômico, mas não é paradoxo político do neoliberalismo. E a desintegração das democracias neoliberais pelo peso desses limites, dessas contradições do neoliberalismo. A democracia neoliberal ela esvaziou a capacidade política do Estado, ela impôs a rigidez institucional, ela reduziu o espaço de negociação política e o espaço para as iniciativas coletivas. A consolidação dessa ordem política ela corroeu a sua própria legitimidade.
e o estresse que foi imposto pela crise financeira global sabotou a legitimidade e a hegemonia política do neoliberalismo. Essas circunstâncias levaram ao surgimento de forças políticas antissistêmicas. A esquerda já tinha sido destruída antes, levaram ao surgimento de forças políticas antissistêmicas dominadas pela extrema-direita e polarizadas por figuras autoritárias, líderes autoritários, supostamente nacionalistas, ou pelo menos com um discurso nacionalista, e que prometem que a sua chegada ao poder, com a sua chegada ao poder, eles vão confrontar o Estado neoliberal, vão confrontar o setor financeiro, vão confrontar a globalização, vão confrontar as elites, vão confrontar os estrangeiros e assim por diante, para ganhar o apoio eleitoral dos perdedores. E quando chegam ao poder, o que esses líderes fazem? Eles levam adiante políticas radicalmente neoliberais, pretendendo, fazendo de conta que é uma plataforma nacionalista, mas políticas radicalmente neoliberais e mais ou menos racistas. O ponto, então, é que, do meu ponto de vista, a ascensão de formas políticas autoritárias no neoliberalismo contemporâneo é um sintoma da desintegração da democracia neoliberal. Ele é o resultado da reestruturação das economias, dos sistemas políticos, das instituições de representação no neoliberalismo. Ele é a evidência do sequestro, do descontentamento de massa pela extrema-direita. E o nacionalismo oferece, o discurso nacionalista, ele oferece ao povo em geral uma forma de responder a essas agressões sentidas por eles, reafirmando as suas virtudes intrínsecas enquanto povo e reafirmando o espírito de coesão que foi perdido na esfera política e na esfera econômica. E essa esperança, essa radicalidade política tem sido usada, tem sido sequestrada pela extrema-direita para levar adiante políticas reacionárias com um apelo imediato, um recurso imediato de apelo ao senso comum e levadas adiante, representadas por líderes políticos supostamente fortes, que supostamente conversam honestamente com o povo, são pessoas com quem você poderia sentar no bar e tomar uma cerveja, pessoas que representam o povo diretamente, que conseguiriam supostamente fazer o que precisa ser feito com força de vontade e algumas vezes, como no caso, tipicamente no caso do Donald Trump, como recurso à sua suposta experiência empresarial. E à direita desses líderes tem o surgimento de movimentos ainda mais radicais, se propondo a representar os perdedores de maneira ainda mais agressiva. Isso leva a um terceiro paradoxo do neoliberalismo, que é o paradoxo do neoliberalismo autoritário. É que ele gerou, a partir da consolidação da democracia neoliberal, ela gerou o surgimento de uma política personalizada em torno de líderes espetaculares que não são contidos por instituições intermediárias supostamente estabilizadoras, o sistema partidário, os sindicatos, os movimentos sociais, o governo, as leis. Líderes que são comprometidos com o neoliberalismo e comprometidos com o próprio poder, mas que implementam uma agenda socioeconômica que causa perdas substanciais na sua própria base eleitoral. Então essa é uma forma política de crise que não gera estabilidade, mas é capaz de gerar, na minha opinião, o surgimento de novas formas de fascismo que vão tender a avançar, vão tender a prosperar na medida que as economias neoliberais continuem a passar por um período de volatilidade crescente e de instabilidade política crescente. Como é que isso afeta a América Latina? Para fazer esse comentário, eu vou mencionar 4 características da região que, para mim, são de uma importância muito grande. A primeira característica é que a América Latina sempre foi definida pela exclusão social e por desigualdades imensas de renda, de riqueza e de privilégios. Segunda característica é que nos últimos 5 séculos essa região tendeu a ser gerida por oligarquias fortes, em um modo de exercício do poder que requereu a acomodação de mudanças de composição dessas elites, e que regularmente levava a conflitos no topo, algumas vezes com implicações para a sociedade em geral. Mas, em terceiro lugar, estados que foram criados para manter o princípio da exclusão social,
dessa ordem oligárquica e da exploração da maioria, que ao longo do tempo, o que era a maioria mudou de sentido. Era da população nativa, passou a ser os escravos, passou a ser os imigrantes pobres, e mais recentemente os camponeses, os trabalhadores do setor formal, trabalhadores do setor informal. Estados que ao redor da região tenderam, historicamente, a responder firmemente quando a desigualdade e o privilégio eram desafiados pelos de baixo, mas tenderam a reagir de uma maneira muito ambígua, e tendem a reagir de uma maneira muito ambígua e muito fraca quando as regras do jogo são contestadas por seções da elite. Estados que são fortes verticalmente, mas que são fracos horizontalmente. Estados que geram, então, a composição de Estado que gera políticas econômicas ao longo do tempo, inconsistentes, políticas voláteis e políticas opressivas ao mesmo tempo. Quarta característica, Estados, então, ao redor da América Latina, que sempre interviram de uma maneira pesada sobre a atividade econômica. Estados que interviram para regular o princípio da propriedade. Estados que interviram para oferecer infraestrutura econômica. Estados que interviram para produzir um sistema financeiro, para gerir os fluxos de divisas, para determinar as prioridades de exportação e para garantir a oferta da mão de obra. Estados que tiveram um papel fundamental ao longo da história na engenharia social, ao promover certas atividades econômicas ou outras atividades econômicas. Estados que que buscaram conter as divisões de elite, mas com eficácia limitada, e, portanto, gerindo políticas econômicas inconsistentes, e isso explicando a má performance econômica, historicamente, dos países da América Latina. Eu tinha mencionado antes que a América Latina foi, então, uma das primeiras regiões do mundo, o Brasil foi exceção, mas outros países da América Latina, a primeira região do mundo a adotar o neoliberalismo a partir dos anos 70, no Chile, Uruguai e Argentina, se espalhando, então, essa nova forma do capitalismo depois da crise da dívida externa do começo dos anos 80. São países que foram afetados muito diretamente pela primeira onda da crise da dívida internacional. Então, o neoliberalismo se espalha nessa região antes dele se espalhar pela Ásia, pela África subsaariana, pela Europa Oriental ou pelo mundo árabe. Move-se ao redor do tempo. Chega-se no começo dos anos 2000, o que a gente vê na América Latina? Se vê uma reação àquela ordem neoliberal, uma reação parcial e limitada. Se vê a eleição, através da América Latina, de governos que na Europa seriam considerados governos social-democratas moderados, ou administrações de terceira via, administrações comprometidas com o neoliberalismo, mas também buscando alguma forma de redistribuição de renda. Administrações que coletivamente ficaram sendo chamadas da onda rosa, que englobaram vários países, a Argentina para a Bolívia, o Brasil para a Venezuela, o Equador para a Nicarágua, o Uruguai, às vezes o Chile, também assim por diante. Administrações que foram moderadamente bem-sucedidas. Através dos anos 2000, a América Latina se beneficiou do boom global das commodities, as economias prosperaram e as administrações da onda rosa usaram esse ganho do boom internacional das commodities para distribuir renda na margem e para construir a infraestrutura de estados de bem-estar social. Foram bem-sucedidas no sentido de que a América Latina foi a única região do mundo onde a distribuição de renda melhorou durante os anos 2000. Melhorou na margem, mas melhorou. Não melhorou muito, mas melhorou pouco. E em todas as outras regiões do mundo, a distribuição de renda piorou durante os anos 2000. Mas com a chegada da crise em 2008, 2007, 2008, e com o fim do boom das commodities em 2011, a América Latina inteira está na estagnação econômica. Os recursos disponíveis para se construir a infraestrutura do Estado de bem-estar social declinaram, e a partir daquele momento, mesmo os analistas mais otimistas e mais benevolentes perceberam que as administrações da onda rosa tinham feito muito pouco. Elas tinham distribuído um pouco mais igualmente os ganhos do boom das commodities, mas a estrutura social, política e institucional do neoliberalismo na região toda continuou praticamente sem modificação nenhuma. Se construiu muito pouco infraestrutura econômica. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, dependendo do país, mais pobres, receberam salários mais altos, receberam acesso a benefícios, ao crédito bancário, podiam comprar bens de consumo, muitos desses bens de consumo feitos na China,
mas continuavam vivendo em bairros sem transporte decente, sem escolas boas, sem centros de saúde de boa qualidade, sem água, sem esgoto, com um nível de crime, de violência muito grande, tanto fora da casa quanto dentro de casa também. A falta de prosperidade econômica, a percepção de que as condições de vida não tinham mudado muito, levaram a uma frustração crescente com os governos da Onda Rosa, e, ao mesmo tempo, as consequências econômicas do neoliberalismo não foram confrontadas. Não foram confrontadas porque os partidos que estavam no poder durante aquele período evitaram a confrontação quase que por princípio. Partidos que buscaram manter uma acomodação com o neoliberalismo quase que o tempo todo. E aceitaram o neoliberalismo, na grande maioria dos casos, como o único Estado possível da ordem do mundo. Historicamente, isso foi um erro. Foi um erro porque, ao redor da região, a direita política, as frações internacionalizadas no capital, a classe média alta, não gostaram da sua marginalização do poder, não gostaram da ascensão de novos grupos sociais de pobres que subiram dentro do Estado e fora do Estado, não gostaram do poder dos partidos da esquerda moderada associados com a Onda Rosa. E por causa da sua própria moderação, a maior parte daqueles governos nunca reformou a grande imprensa, não distribuiu terra, tolerou a atividade sindical, mas não ampliou o poder dos sindicatos, não ampliou o poder dos trabalhadores no local de trabalho. E depois de uma década de falta de atenção, focalizado na Afeganistão, focalizado no Oriente Médio, os Estados Unidos voltaram a prestar atenção na América Latina e ampliaram a sua intervenção ao redor da região também. A direita, então, voltou ao ataque. A direita e o capital internacional voltaram ao ataque. E usaram duas ferramentas. Usaram a pressão externa direta, particularmente efetiva em países pequenos, e nos países maiores usaram o discurso da corrupção. E essas linhas de ataque tiveram uma eficácia imensa. Que a gente encontra hoje é que, em boa parte da região, o autoritarismo domina, o Brasil à frente, sem dúvida, e um neoliberalismo radicalizado no ponto de vista da política econômica e com uma influência muito maior dos Estados Unidos ao redor da região. E qual é o quadro no Brasil, então? Essa é a terceira parte que eu queria comentar hoje. O quadro no Brasil é uma eleição presidencial que junta três fios condutores. Um é o contexto global, o contexto latino-americano que eu mencionei agora. O segundo fio condutor da eleição de Jair Bolsonaro é a dinâmica da esquerda no Brasil. E o terceiro é a consolidação de uma aliança hegemônica de direita no Brasil. Eu já falei sobre o contexto global e já não vou repetir. O meu ponto sobre a dinâmica da esquerda brasileira tem a ver com a trajetória do Partido dos Trabalhadores. O processo que levou à fundação do PT no final dos anos 70 foi apoiado, no meu entender, por duas plataformas. A primeira plataforma é uma demanda de massa por uma democracia socialista. E a outra plataforma é a promoção de interesses específicos da classe trabalhadora organizada. Mas a transição democrática no Brasil, em meados dos anos 80, e a transição neoliberal no Brasil, no final dos anos 80, levaram ao colapso dessas duas plataformas que originalmente apoiaram o crescimento da esquerda em geral e o crescimento do PT em particular. A transição democrática, em meados dos anos 80, legitimou o Estado e destruiu a perspectiva de transição ao socialismo no Brasil, que eu mesmo, e talvez outros colegas, achavam que era possível naquele momento. A gente estava errado, não era possível. E a transição neoliberal, nos anos 90, mudou a política de Estado. E muito mais significativo, mudou a estrutura da economia, mudou os padrões de emprego, mudou as estruturas sociais no país. Os sindicatos perderam poder, o serviço público perdeu empregos, grande parte das empresas estatais foram privatizadas, a indústria doméstica contraiu ou foi tomada pelo capital estrangeiro, e a base social do PT na classe trabalhadora organizada foi dizimada. O PT respondeu a isso. Partidos social-democratas na Europa, em grande medida, não responderam e se encontram em fase de declínio terminal. O PT respondeu a isso, transformando o próprio partido. Ao invés de uma democracia socialista, um estado de bem-estar social estava bem, já era suficiente. Ao invés de se basear na mobilização da classe trabalhadora, então vamos apelar para o centro do espectro político, vamos apelar para a classe média,
vão apelar para os pobres desorganizados, vão apelar para o empresariado nacional. E a eleição do Lula para a presidência da República, em 2002, ela foi o resultado dessa estratégia que teve sucesso, então. Então não adianta, do ponto de vista da esquerda radical, reclamar que Lula traiu a classe trabalhadora ou ele governou como neoliberal. Essa não foi a traição depois da eleição. Essa foi a condição para a eleição. Foi o resultado bem sucedido de uma escolha política que foi feita bem antes. Agora, a eleição do Lula coincide com o começo do boom global das commodities, que então permitiu ao PT implementar políticas econômicas junto, na direção do que eu chamo de um caminho de resistência mínima. Um caminho de resistência mínima que trazia consigo um projeto de desenvolvimento nacional bastante modesto, baseado na expansão da demanda doméstica, a partir de transferência do setor público e crédito bancário e apoio ao capital doméstico, particularmente o grande capital doméstico, e que incluía distribuição de renda na margem, particularmente ganhos para os assalariados mais baixos, ganhos particularmente no salário mínimo e nas transferências do setor público, e que levaram a uma recuperação da fatia dos salários na renda nacional, mas que não tocou na distribuição de ativos no país. Iniciativas que foram bem-sucedidas dentro dos limites da Onda Rosa, mas que traziam consigo um compromisso com a estabilidade política, o compromisso de não mudar a Constituição, o compromisso de não reformar o sistema financeiro, de não mudar a política macroeconômica, não trocar o tripé macroeconômico que tinha sido implantado no governo Fernando Henrique Cardoso, o compromisso de não mudar a posse da terra, de não reformar a grande imprensa, de não se tocar no sistema judiciário, de não mobilizar os trabalhadores e os pobres e assim por diante, uma política de paz social. Uma abordagem que mudou ligeiramente durante o governo de Dilma Rousseff, mas que já não terminou muito bem para ela, como a gente sabe, e a gente pode voltar nisso. E nesse meio tempo, a consequência dessas opções foi que o PT teve que governar através de alianças políticas por cima, alianças políticas particularmente no Congresso, e negociações de caso a caso, com lideranças políticas extremamente questionáveis dentro do Congresso. E, retrospectivamente, fica óbvio que, durante aquele período, a estabilidade política dependia da capacidade do PT, ou dos governos do PT, de entregar ganhos econômicos para quase todo mundo ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, também manter a sua credibilidade com as frações mais fortes do capital. E hoje em dia é óbvio que isso era possível fazer só em períodos de prosperidade econômica. Mas as limitações desse caminho de resistência mínima, elas surgiram gradualmente. Elas apareceram porque a restrição de balas de pagamentos se apertou gradualmente depois da crise global, e depois do fim do boom das commodities. Elas apareceram porque o Brasil foi incapaz de cobrir a diferença de produtividade entre o país e os países de economia avançada da OECD. Elas apareceram porque o Estado foi incapaz de trazer ganhos na infraestrutura para sustentar o crescimento econômico ou para melhorar as condições de vida nas áreas urbanas. Elas apareceram porque o Estado foi incapaz de conter a disfuncionalidade do setor financeiro privado. Então, o que a gente tem aqui no caso dos governos do PT foi a falta de intervenção do Estado. Nunca houve, no Brasil, intervenção excessiva do Estado. Foi falta de intervenção, foi falta de política econômica que danou os governos do PT. A terceira tipo de limitação dessa política econômica surgiu porque a distribuição de renda dirigida por empregos de baixo salário e por transferências sociais, ela era limitada, porque ela dependia inteiramente dos ganhos marginais que poderiam vir com o crescimento econômico. E esse modelo de crescimento implicava também que a classe média seria apertada de 4 maneiras diferentes. Ela era apertada porque os privilégios dos ricos foram garantidos. E os ganhos econômicos dos ricos continuaram durante os governos Lula e Dilma. A classe média foi apertada porque os pobres ganharam bastante, particularmente com o aumento dos salários mínimos e com o aumento das transferências sociais. Foram criados mais de 20 milhões de empregos pagando menos de 2 salários mínimos durante os anos 2000. E a classe média foi comprimida pela abertura de novos caminhos de mobilidade social, cotas raciais nas universidades e no serviço público. Por exemplo, com isso, as carreiras tradicionais de classe média foram erodidas, foram corroídas. As carreiras de gerência média,
elas foram demolidas pela reestruturação econômica. As carreiras do setor bancário, elas diminuíram bastante, porque os bancos foram racionalizados e com novas tecnologias, os empregos desapareceram no setor bancário. As carreiras de serviço público de elite diminuíram bastante. 950 mil empregos pagando mais de 5 salários mínimos foram criados nos anos 90. 4.300.000 empregos desapareceram líquidos, desapareceram durante os anos 2000. Empregos tipicamente de classe média. Ao mesmo tempo que, por falta de investimento e aumento de salários, dos salários mais baixos, a qualidade piorou dos serviços públicos urbanos e o custo aumentou ao mesmo tempo. O limite disso foi atingido, no meu entender, com a extensão de direitos empregatícios para as empregadas domésticas. Isso aí foi tocar dentro da casa da classe média e da classe alta no Brasil. É invadir o domínio senhorial. Isso aí foi um absurdo do ponto de vista dos setores mais de direito, foi um insulto inaceitável. Todas essas perdas que a classe média sofreu podiam ser compensadas, foram compensadas temporariamente pelo crédito pessoal e pela apreciação do real, a sobrevalorização do real. Mas isso era evidentemente limitado, você não tem condição de manter isso indefinidamente. Então a conclusão é que, durante os governos do PT, os ricos ganharam, os pobres ganharam, e a classe média perdeu substancialmente em termos da sua posição econômica e em termos do seu status social. Então é interessante notar que nos países de economia avançada, os principais perdedores do neoliberalismo é a classe trabalhadora tradicional. Mas no Brasil, os principais perdedores são a classe média. E isso tem uma implicação muito grande para a trajetória política do país. Mas a última limitação dos governos políticos, que eu não vou discutir aqui em detalhe, mas pode conversar depois, é que durante o governo Dilma Rousseff, a administração pública tinha, e a política pública teve deficiências significativas. E a partir da eleição de 2014, a oposição escolheu deliberadamente uma estratégia de desestabilização através da criação de um bloqueio legal, um bloqueio econômico que escalou rumo ao golpe jurídico, judicial, parlamentar, midiático de 2016. Isso refletiu a consolidação de uma aliança de elites no país. Uma aliança de elite que tem como objetivo estratégico a restrição da democracia e a imposição de uma modalidade autoritária de neoliberalismo para eliminar a autonomia do governo das classes frente às classes privilegiadas, para reforçar as estruturas de exclusão econômica e social, para abolir os espaços pelos quais a maioria da população possa ter a esperança de controlar qualquer alavanca de política pública. Não é para ter mais esse espaço. Essa foi a decisão estratégica que foi tomada em 2014. Não vai ter mais espaço para isso. Então, tem 4 lições, eu entendo, da eleição presidencial do Jair Bolsonaro e a partir da sua administração. Primeiro, é que desde 2013, essa dinâmica que vem desde 2013. Desde 2013, a política brasileira se define por uma convergência de insatisfações. Demandas diferentes, expectativas diferentes, levar à consolidação de uma aliança de elite que apoia explicitamente, não é por engano, apoia explicitamente uma agenda política neoliberal radical de direita, um programa econômico, social e político excludente e que visa a destruição da coletividade e da cidadania. Um projeto de natureza política regressiva que foi ocultado por uma campanha organizada, midiática e de massas, enfatizando a suposta incompetência das administrações do PT, o suposto populismo, a suposta corrupção daquelas administrações. A gente nota também um segundo vetor, que é os ciclos da direita no Brasil. Ciclos que tiveram picos em meados dos anos 30, tiveram um pico entre meados dos anos 50 e meados dos anos 60, um pico em 1990, marcado pela eleição presidencial de Fernando Collor, um pouco antes disso, e um pico que vem desde 2013, que sugerem, o que eles têm em comum? Eles sugerem que os poderosos vão se revoltar se a sua riqueza econômica for ameaçada ou se o seu privilégio econômico não garantir a hegemonia política. Mas para ter sucesso, a revolta da elite depende pesadamente do apoio da classe média.
depende centralmente disso. Próxima lição é que o centro de gravidade político no Brasil se deslocou bastante para a direita. A região sul, a região centro-oeste, passando pelo sudeste, passando por Brasília também, a direita tem uma maioria eleitoral sólida. E dada a importância econômica e cultural dessas regiões, na minha opinião, é impossível a esquerda governar o Brasil no curto prazo ou até no médio prazo, a não ser que ela se reinvente e ganhe uma base social nova numa classe trabalhadora mobilizada de uma forma distinta. Mas isso é um paradoxo. Esse é um paradoxo no Brasil, porque a direita conseguiu uma hegemonia política mesmo não tendo liderança e não tendo partido político sólido. Contraste com a experiência da Hungria, com a experiência da Índia, com a experiência da Polônia, com a experiência da Rússia, com a experiência da Turquia, a experiência dos Estados Unidos. O que aconteceu no Brasil foi uma bagunça. O Estado foi sequestrado em 2016 por uma coalizão de gangues, de trapaceiros, gangues de bandidos, corruptos e idiosincráticos reacionários, que prosperaram numa política de ódio que eles não conseguiram controlar e que tentaram impor um programa neoliberal sem nenhum compromisso, que é absolutamente incompatível com a democracia política. Qual é a próxima lição? A próxima lição é que, apesar de toda a fraqueza e de todas as insuficiências da extrema-direita, a esquerda continua paralisada por disputas internas sobre o passado, particularmente sobre o papel do PT no governo e sobre as políticas que foram implementadas naquela época, e a esquerda não tem programa para o futuro. As coisas estão melhorando gradualmente, mas ainda tem um caminho muito longo para ser cumprido. O resultado é que a pior recessão econômica na história do Brasil independente e o impasse político mais profundo do último século degradaram a democracia brasileira e tornaram, na minha opinião, impossível o surgimento de qualquer coalizão estável, qualquer composição política de forças estável para governar dentro da Constituição Democrática. O país está se rasgando. As políticas econômicas neoliberais são ineficazes e impopulares. A maior parte dos partidos está implicada numa sucessão sem fim de escândalos. A imprensa, o judiciário, a polícia, o Congresso, o Executivo disputam o poder de uma maneira absolutamente aberta. A gangue da época do Temer foi substituída por uma cambada de pessoas desqualificadas por seus cargos durante o governo Bolsonaro, algumas pessoas com debilidades mentais profundas, bandidos, palações, terraplanistas, todo tipo, astrólogos, oficiais do Exército, filhos do Bolsonaro, com várias pessoas pertencendo a mais de uma dessas categorias. Cada dia traz um escândalo diferente, a diferença é a causa. Dessa vez vai ser o quê? Dessa vez vai ser a ideologia maluca, dessa vez vai ser a cobiça desbragada, vai ser a intenção maléfica ou vai ser a imbecilidade. Cada uma desses escândalos é tão grotesco que, em termos comparativos, Donald Trump é um exemplo de autodisciplina e de refinamento pessoal. Então não é de surpreender, que poucos meses depois, a aliança bagunçada que elegeu o Bolsonaro começa a se desfazer. Um dos primeiros a saltar do barco é o ator pornô. Outros exemplares daquela fauna disforme que se juntou em torno do presidente e começa a saltar do barco, porque está afundando. Um espetáculo de desonra e de insanidade que pertenceria a uma comédia, Monty Python, por exemplo, se eles fossem um pouco mais criativos. Mas o governo continua, vai quebrando, vai se consertando, porque também não tem oposição eficaz. O espaço para a oposição é muito limitado. Não surpreende, então, que essa cambada só possa se manter no poder através de meios cada vez mais autoritários. Agora, se o Brasil vai se afundar numa política de violência aberta, como outros países da América Latina, tem esse Colômbia, tem esse México, tem esse Honduras, Guatemala, baseada no tráfico de drogas, no tráfico de armas e no terrorismo de Estado, ou se a democracia brasileira vai implodir por um golpe militar, isso, de qualquer forma, por qualquer caminho, vai se chegar ao final de um experimento democrático que durou 2 gerações e que conseguiu sucessos substanciais. O que é preciso para conter esse desastre é o surgimento de uma nova onda de movimentos
populares e de organizações populares agora, para levantar essa maldição que caiu sobre o país. Eu vou concluir fazendo um comentário rápido sobre esses movimentos sociais. Um corolário do que eu comentei até agora é que a experiência recente do Brasil, ou na Bolívia, ou em outros países, é que a gente não deve esperar, não pode esperar transformações significativas do capitalismo neoliberal a partir de apelos pela restauração do poder do Estado, especialmente liderado pela esquerda, ou a partir de campanhas pela reforma de instituições internacionais, pela responsabilidade corporativa, pelo voto no Partido Reformista de centro-esquerda, dentro da democracia formal. Tudo isso é muito bom, mas é insuficiente. A história mostra que é insuficiente. Nas condições da América Latina, em particular, isso é insuficiente. É possível se ter sucesso em reforma dessas áreas e em outras áreas. E essas reformas podem ampliar o poder e a influência da maioria, mas sucessos estratégicos no Brasil e em outros países, na minha opinião, dependem de 5 fatores. O primeiro fator é o holismo. Ataques a serem bem-sucedidos contra as insuficiências da democracia formal, contra as injustiças da dependência externa, contra os efeitos destrutivos dos fluxos de capital, contra a irresponsabilidade empresarial, contra os preconceitos, etc. Elas requerem a consolidação das lutas setoriais de um movimento de massa contra o poder do capital em escala mundial, porque ele é a causa fundamental dessas aberrações. Segundo, é que apesar do movimento contra o capital ser necessariamente um movimento global, eles são movimentos que têm que focalizar a sua energia no terreno nacional. Isso porque a eficácia da luta é maximizada nesse nível nacional. É muito difícil mobilizar com sucesso em escala diretamente internacional. Mas também, a outra razão é que a prioridade estratégica dos Estados nacionais é justificada porque os Estados têm um papel fundamental na escolha e na implementação das políticas econômicas, na operação dos mercados, na regulamentação das corporações e na reprodução social como um todo. Terceiro, que o movimento tem que desenvolver a sua capacidade de mobilizar grandes massas por meios não tradicionais e desenvolver novas formas de luta. As formas tradicionais de luta não têm eficácia significativa hoje em dia. Quarto, é que os crescimentos dos novos movimentos sociais, dessa nova geração de movimentos sociais, depende da capacidade de incorporar as preocupações imediatas da maioria da população. Problema como o desemprego, o mau emprego criado no capitalismo neoliberal, a precarização, o excesso de trabalho, os baixos salários, as más condições de trabalho, a oferta de escola, saúde pública, água, esgoto, energia elétrica, transporte público, etc. E o sucesso requer também a atenção ao local de trabalho, que é a base do poder econômico, é a base da dominação capitalista, a unidade entre essas lutas econômicas e as lutas, entre aspas, políticas, os conflitos contra o capital e contra o Estado ao mesmo tempo, praticamente sintetizados nos conflitos contra a política econômica do Estado. Essas são condições fundamentais para o crescimento e para as vitórias da esquerda. Em quinto lugar, precisa reconhecer que, dados os limites do poder do Estado, dados os limites da democracia política, a conquista da igualdade política, conquista da igualdade econômica, a eliminação da pobreza, a eliminação da exploração, eles exigem a transcendência, a abolição do capitalismo. A luta contra o capitalismo é a parte integral da luta. É a parte integral da luta pela democracia na sociedade, pela luta pela democracia no local de trabalho, a luta contra o privilégio, a luta pela igualdade de oportunidade para todos. São lutas que definem essa nova geração de movimentos sociais, lutas que definem a potência popular, que define a soberania da maioria da população, levadas às suas consequências lógicas. Obrigado. Perceberam, então, que a comissão organizadora Quintas Urbanas 2019 acertou em cheio na conferência de abertura com o professor Alfredo de Saad Filho. Realmente estivemos aqui, e eu esqueci de enfatizar na apresentação do professor, ele está aqui representando o grupo de pesquisa que ele lidera na University of London. SOAS é o grupo de pesquisa que ele lidera lá em Londres, e que nós esperamos que a sua visita aqui não seja apenas uma visita, que com Quintas Urbanas a gente estreite os laços para
outras atividades, né, de intercâmbio, porque isso reforça a sua tese, aqui que você acabou de defender aqui, que para enfrentar o neoliberalismo é preciso articular o local ao global na lógica da acumulação destrutiva dos mecanismos de democracia. Então, a Universidade de Brasília, através de Quintas Urbanas, com essa parceria que você nos traz aqui, Alfredo, esperamos que ela se desdobre em novas atividades de troca de saberes, né, com os movimentos, não só com a academia, mas com os movimentos populares. Porque a via que você aponta de resistência é mais do que apenas resistir. Você finaliza chamando a atenção que é preciso resgatar um novo projeto de luta das esquerdas, né? Liberando uma potência popular mais preparada para essa face que, no caso brasileiro, ela ficou nítida na sua exposição, que ela é uma combinação de uma, vamos dizer assim, de um bloco no poder, que se de um lado é de gangue, como você colocou, né, como um bando de despreparados e tal, mas por outro lado, não se deixa articular a lógica e a sanha da acumulação numa escala que só pela via do autoritarismo vai se perpetuar, dada a crise, né, e do paradoxo do capital em crise que você bem desenhou. Eu vou responder rapidamente, pela hora, de uma maneira, uma certa síntese das colocações que foram feitas. Primeiro que a minha intenção é de fazer uma análise estrutural e não conjuntural. O neoliberalismo, no meu entender, é a fase atual do capitalismo, é o modo de existência do capitalismo. Falar em neoliberalismo é falar de capitalismo. Não tem divergência entre as duas coisas, não são dois elementos separados. É o capitalismo hoje. Como o capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial era o keynesianismo, era o desenvolvimentismo. Como o capitalismo do século XIX era o capitalismo liberal clássico. É só uma questão de nível de profundidade, nível de detalhe da análise. Não tem discordância sobre isso. Não tem intenção. E se tratando então de crise política neoliberal, ela é uma crise estrutural, por definição de neoliberalismo, por definição de crise. Não é uma questão de escolha adversa, momentânea, que pode ser revertida. Não pode ser revertida, não vai ser revertida. Então, a esperança de que o autoritarismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na Hungria ou na Turquia, vai simplesmente ser revertido e vai se voltar à forma política anterior, de 10 ou 15 anos atrás, não vai voltar. Não vai voltar, não vai estabilizar novamente da forma como existia antes, porque a economia mudou, porque a base social mudou, porque a forma de integração internacional do país mudou. Então, a alienação política que foi construída, o individualismo político que foi construído nesses países, a desagregação da base econômica desses países, são mudanças profundas na forma de funcionamento da economia e da sociedade, são uma transformação da forma de reprodução social. Então, você achar que isso não vai gerar tensões políticas, você achar que isso permite retornar à política anterior, é um grave erro. Em particular, me preocupa a tentativa de uma parcela da esquerda do Brasil de reviver os anos 90, de tentar montar novamente as coalizões sociais de poder que levaram originalmente o PT ao governo em 2002, 2013. Não vai ter sucesso nisso, porque a economia é diferente, não só porque a história dá experiências distintas, mas porque a economia brasileira funciona de uma forma distinta, porque a sociedade brasileira mudou sob pressão do neoliberalismo. Porque isso implica diretamente que as forças políticas que se juntaram para eleger o Lula em 2002 não estão presentes mais. Então é preciso se mobilizar de uma forma diferente, se descobrir formas diferentes de mobilização política que possam ter mais efetividade. Reversão não vai haver nem no Brasil, nem em nenhum daqueles outros países, na Hungria ou os Estados Unidos, ou que seja. O ponto mais geral que apoia esse argumento meu é que existe uma correspondência
não explica, mas existe uma correspondência sistêmica entre a forma de acumulação de capital, a estrutura da relação capital, a forma de existência da força de trabalho, a forma de representação dos interesses sociais e políticos e a forma política do país, e, portanto, a forma da resistência política. A forma política de resistência da classe trabalhadora do século XIX era uma. A forma política de resistência da classe trabalhadora no começo do século XX era outra. A forma política de resistência depois da Segunda Guerra Mundial ela era distinta. E hoje em dia, durante o neoliberalismo, ela é novamente distinta, mais uma vez. A tarefa que a gente tem, então, é a tarefa de descobrir as formas políticas de resistência que são eficazes hoje, que correspondem à forma de existência da classe trabalhadora hoje. E a gente tem uma série de exemplos de sucesso que funcionam. Historicamente, o exemplo bolchevique é um exemplo. O exemplo da social-democracia europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, é outro exemplo. O exemplo do PT nos anos 70 e nos anos 80 é um exemplo de forma política que coincidia, que funcionava bem com o modo de existência da classe trabalhadora naquele momento. Hoje é preciso descobrir outra forma política que corresponda ao modo de existência da classe trabalhadora no Brasil, e cada país tem o seu problema específico, e que então vai obter sucessos práticos. Essa é uma questão prática. Essa não é questão de um grupo de intelectuais se reunir dentro do anfiteatro e discutir qual a forma política que vai funcionar hoje em dia e sair daqui com um novo partido político formado. É uma questão empírica, é o que é que funciona na realidade. É um processo que a gente está em processo, está em descobrimento. No Brasil e em outros países também. Mas hoje em dia eu estou muito mais otimista do que eu estava até há pouco tempo atrás. Se a gente olha a experiência do Alexandre de 3 anos atrás, foi um sucesso maravilhoso. Se descobriu finalmente, depois de muitos anos de tentativas infrutíferas e derrotas contínuas, se descobriu uma forma de mobilização que funcionava. O Alexandre não ganhou, mas se conseguiu construir um movimento de esquerda nos Estados Unidos pela primeira vez em muito tempo. O movimento Jeremy Corbyn na Inglaterra, falando em inglês em particular, é um fenômeno de um sucesso estrondoso, uma coisa magnífica, se conseguiu reestruturar a esquerda do país. Pode não ganhar as eleições, agora de 12 de dezembro, mas é um exemplo de sucesso. Finalmente você consegue tração política e rearticular a esquerda. Qual vai ser a forma política que vai ter sucesso no Brasil? Eu não sei qual é, mas é uma questão de se lutar, de se tentar, de se perder. 90% das vezes a gente perde, mas 10% das vezes a gente ganha, e conforme vai ganhando mobilização, vai ganhando velocidade de escape também. Então, lições. A minha percepção fundamental é de que o desafio que o neoliberalismo, o desafio político que o neoliberalismo impõe, é um desafio institucional e é um desafio de reconstrução da coletividade. As duas coisas estão muito conectadas. O neoliberalismo destruiu a coletividade dentro do local de trabalho ao tornar o processo de produção integrado a nível internacional, ao desmontar a coerência das políticas econômicas e das políticas sociais. Ele desmontou a coletividade e, com isso, desmontou a coletividade dos movimentos sindicais, desmontou a coletividade dos movimentos comunitários, desmontou a coletividade dos movimentos políticos também. A luta é de restaurar a coletividade. Como é que a gente transcende o individualismo? Como é que a gente transcende o oportunismo da teologia da prosperidade? Como é que a gente transcende a divisão social, legal e política, que hoje é uma característica determinante da existência da classe trabalhadora? A minha sugestão, mas essa é uma sugestão, tem que ver se funciona, tem que ver se tem sugestões melhores, é uma luta política centrada na desmercantilização e na desfinanciarização dos serviços públicos. Porque o serviço público, ele naturalmente atinge a todo mundo da mesma forma. E com isso você já tem uma coletividade formada. E, na medida que você busca desmercantilizar, você reconstrói a coletividade dentro do poder do Estado. E se você desfinanciariza, você retira o parasitismo da reprodução social. Então, eu acho que pode ser uma forma, pelo menos no caso inglês, tem funcionado bem, uma luta centrada nesses princípios. No caso brasileiro, eu não posso dizer, vocês vão me dizer, vocês conhecem muito melhor, mas pode ser uma forma de se trazer as pessoas juntas, mais uma vez, para se compor serviços públicos aos quais todo mundo tem direito de uma maneira igual, por existir, por ser humano, você tem direito ao transporte, à saúde, à educação, etc, etc. Financiados de uma maneira progressiva, porque a construção da comunidade requer a tributação progressiva de uma maneira muito mais substancial
do que é o caso do Brasil hoje. E ver se é possível montar um movimento político mais dinâmico a partir de uma sugestão como essa. Pensando no longo prazo, pensando em forma de mobilização que possam romper o véu do individualismo, romper o véu da financiarização, romper o véu da comercialização, romper o véu do curto-prazismo utilitarista que o neoliberalismo faz valer dentro da sociedade e implanta enquanto ideologia dominante. Não sei se a gente vai ter sucesso. Mas ele também não sabia se ia ter sucesso com a formação, por exemplo, do PT enquanto a forma progressista de organização da classe trabalhadora. No final dos anos 70, nos anos 80, era uma aposta política que acabou dando certo. Eu nunca fui membro do PT, mas posso dizer que reconheço que foi uma forma política que deu certo naquele momento. Deixou de dar certo depois. E hoje em dia não dá certo mais, não mobiliza, não é capaz de vencer eleições a nível nacional, não é capaz de conter o avanço da extrema-direita no Brasil. É preciso outra forma política nesse país, é preciso outras formas políticas em outros países. Mas o caminho, eu acho que passa pela reconstrução da coletividade, da forma como for possível, da forma como funciona. Acho que essa é uma mensagem importante para deixar aqui. Obrigado, professor.